Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Pais e irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Que bênção estarmos aqui nessa manhã, reunidos como igreja, para cultuar ao Senhor, adorar a Deus. Que bênção, irmãos. O louvor foi sem palavras, sem palavras. Que derramar de Deus nessa manhã. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 3. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 3. Quero falar um pouquinho nessa manhã sobre a aliança entre Elias e Eliseu. Quanto que eles experimentaram som, 1, 2, som. Amém, glória a Deus. Você encontrou? Segundo livro dos reis, capítulo 3, vamos ler o versículo de número 11. Assim está escrito: mas perguntou Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Pai, nós queremos te agradecer, louvar ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado pelos meus irmãos que venceram a preguiça, venceram o cansaço, venceram o sono e que decidiram, Pai, escolheram, isso é uma escolha, estar na tua casa nesta manhã, ainda que contra gosto. Mas nós te agradecemos pela tua fidelidade, porque sabemos que o Senhor em tudo é glorificado, até quando nós não. Amém, Jesus. Seja conosco nessa manhã, ministra as nossas vidas, renova as nossas forças, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. O dia do aniversário, na nossa comemoração de aniversário, é sem sombra de dúvida o dia mais importante, ou um dos dias mais importantes para nós, porque é o dia em que nós glorificamos a Deus, agradecemos a Deus pelo privilégio de termos recebido a vida, sermos agraciados com essa bênção divina, porque quando a gente olha a concepção humana, quando os nossos pais conceberam as nossas vidas, a gente já começa numa grande batalha, uma grande disputa, para que a gente consiga vencer. Então a vida, ela é uma grande batalha, uma grande guerra, desde a própria concepção, a chegarmos em primeiro lugar no útero da mãe, já é uma grande briga, uma grande guerra, uma grande disputa. Mas eu creio que Deus tem sim os seus caminhos e as suas formas de nos presentear com esse privilégio. A história dos reis de Israel é uma história em que passa-se por uma grande gangorra espiritual, em que há sempre elevações e quedas o tempo todo. A gente vê reis que são promovidos, reis que caem, reis que são constituídos por Deus, reis que são constituídos por homens. E a gente vai sempre vendo nas histórias das crônicas de Israel essa grande gangorra, esse grande conflito pela briga da coroa de Israel no tempo dos reis. No dia do aniversário do rei Acabe, o dia de celebração, dia que ele estava dando uma grande festa em homenagem
a sua própria vida e comemorando com os seus patrícios, com os seus conservos, surge uma pessoa peculiar, singular. Alguém decide atravessar os portões do palácio e adentrar o lugar onde o rei estava. E alguém disse ao rei: tem uma pessoa aí fora que quer falar com você. Quando o rei olhou para aquela figura emblemática que estava diante dele, eu creio que o rei se assustou um pouco. Um homem que até na sua vestimenta era um tanto quanto diferente de todos os outros, vestido de roupa com pelos de animais e um cinto de couro sobre a sua cintura. O rei deve ter olhado para ele e deve ter pensado: esse homem deve estar no lugar errado. Deve ter vindo no lugar errado, porque afinal de contas hoje é o dia mais importante da minha vida. Mas naquele dia, justamente naquele dia, foi o momento em que Deus escolheu para sentenciar a vida de Acabe pelas escolhas erradas que ele estava fazendo desde o momento em que ele assumiu o trono no lugar de seu pai, Omri. Elias aparece naquele cenário e com a palavra de Deus no seu coração, ele sentencia a Israel com um período de escassez. Então ele diz diante do rei Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover e não vai garoar até o tempo em que Deus liberar novamente as chuvas sobre a nação de Israel. Essa profecia, irmãos, parece que no momento não causou muito impacto, porque afinal de contas, havia um templo construído em Samaria e um altar construído dentro desse templo a um Deus chamado Baal, aonde a nação já havia deixado o costume de sair de Samaria e ir para Jerusalém adorar a Deus. E agora eles estão cultuando a esse Deus em Samaria, que é a capital do Reino do Norte. Então eles estão ali queimando incenso e adorando a Baal. Baal, dentro da cultura dos dias dos reis de Israel, era um Deus responsável pela colheita, pelo plantio, pela chuva, pelas águas. Então o profeta dá ali a sentença e começa-se, dá início ao seu ministério, à sua chamada. E Elias é alguém que não tem nem sequer uma origem, uma genealogia, não se encontra dentro dos textos bíblicos a sua origem. Diz apenas que ele é da cidade de Tisbe, dos moradores de Gileade, mas não fala sobre os seus pais, não fala sobre os seus descendentes. Mas ele é uma pessoa que vem com uma palavra de Deus. A partir do momento em que ele entrega a profecia ao rei Acabe, que vai corresponder sobre toda a nação, ele recebe uma ordem divina. A ordem divina é que ele deixe Samaria e que ele vá para um local chamado Ribeiro de Querite. Esse local é um local que fica a leste do Rio Jordão. É um lugar provavelmente não muito grande, que havia ali uma pequena correnteza de água. E Deus diz a ele para que ele se esconda ali. Então Elias vai para aquele ribeiro e se esconde ali, fica ali durante um longo período. E o texto diz que Deus providenciou alimento para ele. E os corvos traziam pão e carne pela manhã e pão e carne pela noite. E Elias fica naquele lugar de isolamento, naquele lugar de corte, naquele lugar de tratamento. Porque ali é o local onde Deus vai tratar com ele. Deus vai prepará-lo. Deus vai começar a ensinar a Elias e a mostrar a Elias o quanto Deus tem para liberar sobre a sua vida. E esses momentos de reclusão são momentos importantes dentro da jornada cristã. De tempos em tempos, de momentos em momentos, a gente precisa tirar um período de reclusão, um tempo onde a gente precisa se afastar das obrigações religiosas, das obrigações ministeriais, para ter um particular com Deus. Porque senão a gente pode cair no erro, no engano, de colocar, muitas das vezes, o serviço na frente da adoração, o serviço na frente da comunhão, o serviço na frente do relacionamento.
E mesmo que Elias não soubesse disso, ele foi para um lugar de tratamento e ele ficou ali durante um bom período. E é interessante que Elias, ele passa a ter contato com a água, o ribeiro de Querite que está ali. Então ele está sendo alimentado pelos corvos e ele bebia do ribeiro, se banhava no ribeiro, fazia ali o que precisava fazer, né, na disponibilidade da água, até o momento em que o ribeiro secou. Findou-se a água do ribeiro. Quando termina essa fase na vida de Elias, Deus vai tirar ele agora do leste do Jordão e vai levar ele para uma cidade chamada Sidom, terra que é a terra da rainha Jezabel. Deus tira ele de Israel, leva ele lá para Sidom, para a terra dos Sidônios, a uma viúva de uma cidade chamada Sarepta. E a primeira coisa que Elias, ao chegar nos portões daquela cidade, pede para aquela mulher é uma botija com... Alguém me ajuda? Água. O ribeiro secou, a água acabou. Ele chega nos portões de Sarepta e a primeira coisa que ele pede é o contato com a água. Olha só. Ao provar daquela água, ele pede também para ela um bolo, e a gente sabe da história, ele vai ficar um bom período morando na casa daquela mulher, aonde a farinha não acabou, o azeite não cessou. Passa-se pelo processo da enfermidade do filho daquela viúva, que vem a falecer, e Elias ora sobre ele, deita-se sobre a criança por 3 vezes e ressuscita aquela criança. E passam-se um período, 3 anos e meio aproximadamente, entre o ribeiro de Querite e a cidade de Sarepta. Então Deus diz a Elias: Elias, volta para Samaria, que você vai se apresentar a Acabe novamente. Irmãos, o texto diz, de 1 Reis, capítulo 18, que havia uma grande escassez, uma extrema fome em Samaria. O lugar estava em desolação. E quando Elias vai aparecer novamente no cenário, depois de tantos anos desaparecido, Acabe já havia muito procurado Elias por todos os reinos e por todas as nações. Em todos os locais onde ele mandava os seus exércitos procurar por Elias, saber onde é que ele estava, os reis e aqueles que conduziam aquelas cidades ou aqueles vilarejos, eles tinham que jurar que Elias não estava ali. Então aquela profecia, há 3 anos e meio que Acabe havia recebido, já está pesando nos seus ombros. Já está trazendo um impacto muito forte nos seus ombros. Por quê? Porque os seus cultos a Baal, as suas ofertas e oferendas a Baal já não estão mais trazendo resultados. Não há mais água, não há mais pasto para os animais, não há mais plantio, não há mais nada, há uma escassez extrema. E nesse cenário, Acabe vai ter com o seu mordomo chamado Obadias, que cuidava dos profetas de Deus e que tinha um grande temor ao Senhor. Eles dividiram a terra em 2 partes. Acabe foi por um lado para ver se encontrava fontes de águas e vales de águas, enquanto Obadias foi para um outro caminho. E o texto diz que Deus colocou no caminho de Obadias um encontro com o profeta Elias. Obadias conversa com ele e Elias diz: eu preciso me encontrar com o rei Acabe. Quando Obadias está diante de Elias, ele reverencia a Elias como um profeta, como um homem de Deus. E ele chega a perguntar: és tu, meu senhor Elias? Há um respeito muito grande pela figura desse profeta. Ao passo que quando Acabe encontra-se com Elias, ele diz: é você, perturbador de Israel? Elias diz assim: não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas você, os teus pais e os cultos que você oferece aos deuses estranhos. No entanto, hoje é o dia da decisão. É o tempo em que nós vamos nos reunir no Monte Carmelo para ver quem de fato é o verdadeiro Deus. Muito bem. Ao reunir-se no Monte Carmelo pela manhã, Elias dá aos profetas de Baal a permissão de que eles possam cultuar ao seu Deus primeiro.
Então eles separam ali 2 novilhos, os profetas de Baal sacrificam aquele novilho sobre o seu altar, e eles estão ali desde a manhã até quase 3 horas da tarde, invocando a Baal sem nenhuma resposta. Sem absolutamente nenhum sussurro, nenhum arrepio, nenhuma movimentação. Porque Elias havia dito: o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro Deus. Perto da oferta do sacrifício da tarde, às 15 horas, Elias, ele se posiciona, e a primeira coisa que ele faz é começar a restaurar o altar de Israel que estava derrubado. Simbolizando as 12 tribos de Israel, ele coloca 12 pedras, uma sobre a outra, uma sobreposta sobre a outra, até construir um altar. Ele coloca lenha sobre o altar, ele sacrifica o novilho sobre o altar, e ele vai ter novamente o contato com a água. Ele faz um rego ao redor do altar, na espessura de quase 30 centímetros, e ele pede que por 3 vezes, 4 cântaros de água sejam derramados sobre aquele holocausto. 3 vezes 4, 12. Simbolizando novamente as 12 tribos de Israel. A água enche completamente aquela vala, a água inunda completamente o altar, o holocausto, a lenha, as pedras. Ora, irmãos, numa escassez extrema de água, seria muito fácil para que o fogo aparecesse. Se você batesse 2 pedras e jogasse ela, já pegaria fogo instantaneamente. Mas o caminho de Deus é sempre um caminho mais longo, é sempre um caminho mais complexo. Então Deus permite que ele encharque de água novamente aquele sacrifício. Por 3 vezes ele faz isso. Então ele faz a oração dizendo: ó Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Hoje o Senhor vai mostrar quem é o verdadeiro Deus. E segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Agora, ó Deus, responde do céu. Irmãos, quando ele disse isso, o texto diz que fogo de Deus caiu sobre aquele holocausto e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a água e todo o pó que estava em redor do altar. Naquele momento ele dá uma ordem para que sejam presos todos os profetas de Baal. Eles descem até um ribeiro e matam eles ali. Ele vai ter de novo contato com a água. Agora ele sai dali, sobe para o Monte Carmelo, deita sobre o solo, se coloca numa posição fetal com a cabeça entre os joelhos, e ele começa a clamar e a orar e a interceder com fervor, sendo que Deus já havia dito que haveria chuva. Mas ele entende que ele precisa entrar num momento de intercessão profunda para que aquela palavra se cumpra, para que aquilo de fato aconteça. E dentro daquela intercessão profunda, ele manda o seu moço ir até a banda do pico da colina para ver o que vai ter lá pela banda do mar. Dá uma olhada lá. E na primeira tentativa, frustração. Na segunda tentativa, decepção. Na terceira tentativa, um não. Na quarta tentativa, não deu certo. Na quinta tentativa, tenta de novo. Na sexta tentativa, eu acho que não era isso. Porque quando a gente começa a buscar a Deus, é desse jeito. Parece que a gente ora e o céu está de bronze. Parece que a gente clama e não tem resposta. Parece. Mas na 7ª visitação, na 7ª experiência, na 7ª intercessão, na 7ª esperança viva, o moço vai lá e diz assim: olha, não é grande coisa não, mas da banda do mar se levanta uma pequena nuvem do tamanhozinho da mão de um homem. É um sinal profético? É um sinal profético.
Agora, como que aquela nuvem surgiu? Como que aquela nuvem deu origem, missionária Lúcia? Aquela nuvem nasceu no momento em que o fogo desceu sobre o holocausto. Irmãos, o calor, quando ele entra em contato com a água, o que ele faz com a água? Ela evapora. Quando ela evapora, ela faz o quê? Sobe. Quando subiu, aquele vapor de fumaça que subiu, né, do sacrifício, ficou lá em cima. Quando ele começou a clamar, a intercessão dele foi juntando. Foi juntando. E quando juntou, formou uma pequena nuvem. Olha só. Agora vem a multiplicação. Na intercessão que não havia resposta. Na intercessão que ele achou que estava tudo perdido. Deus começou a multiplicar aquela pequena nuvem. Foi multiplicando, e foi multiplicando, e foi multiplicando, até o ponto dos céus ficarem enegrecidos. E relâmpagos e trovões começarem a vir sobre Israel. Aleluia. Então, que parecia que não ia dar em lugar nenhum, que não ia chegar em lugar nenhum, agora já tomou todo o céu, já tomou toda a atmosfera, e veio sobre Israel, depois de 3 anos e meio, uma grande quantidade de chuva. Há quem diga que Elias é o profeta do fogo. Eu acho que ele é o profeta da água. Depois do contato que ele tem com Jezabel por meio de uma ameaça, ele foge de Samaria, ele vai para o deserto de Berseba, deixa ali o seu moço e entra no deserto, e ali ele tem um momento de crise, um momento difícil da sua vida, em que ele pede para si a morte, porque ele não consegue entender, depois de tanto fazer para Deus, por que ele vive debaixo de tanta perseguição, por que tanta luta. Se ele havia vencido os profetas de Baal, se ele havia feito algo que ninguém até então havia feito, se ele havia restaurado a ordem, ao culto, ao verdadeiro Deus, por que as perseguições não acabam sobre a sua vida? Parece que não tem um cessar, parece que não tem um final, parece que esse gongo nunca vai tocar. Então ele vai para o deserto e ele começa ali a dizer para Deus: eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que ninguém, só ficou eu em Israel, fiz tudo o que o Senhor me mandou. No entanto, olha só, uma perseguição que não cessa. Irmãos, graças a Deus que ele não dá ouvidos a determinados tipos de comentários que fazemos. Elias deita e dorme e vai descansar, e quando ele acorda, o que é que tem na cabeceira da sua cama ali? Uma botija com? Alguém me ajuda? E um pão cozido sobre brasas. Novamente ele vai tomar da água, ele vai comer daquele pão, vai descansar mais um pouco. Depois ele se levanta e o anjo diz a ele: levanta, Elias, come, bebe, porque ainda te será muito longa a tua jornada. Aleluia. No caminho de 40 dias dentro do deserto, até o Monte Sinai, quando ele chega ali, ele entra dentro de uma caverna, passa a noite ali, Deus vai ter com ele. Olha só, que Deus é esse, irmãos, que vive perseguindo a gente? Tem hora que eu falo: Deus, vai atrás de outro. Vai lá na missionária Carmen, vai perseguir ela lá. Porque a gente de vez em quando quer dar umas fugas, né? Quer dizer, Deus, já deu, a gente já cumpriu a missão, são 12 anos, tá bom. Já fizemos a nossa parte. Deus fala assim: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí dentro desse buraco, hein? O Deus que estava com ele no apogeu do seu ministério, no Monte Carmelo, é o mesmo Deus que está com ele no pior momento da sua vida, acompanhando a sua jornada e a sua trajetória. Deus diz assim para ele: Elias, 3 coisas você vai me fazer. Ao sair daqui, você vai voltar pelo mesmo caminho. Você vai ungir 3 pessoas. Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. E Eliseu vai ungir no teu lugar. Essa é a tua missão.
Quando ele retorna, a primeira pessoa que ele encontra é justamente Eliseu. É a primeira pessoa que ele encontra, retornando do Sinai. Então ele passa sobre Eliseu a sua capa, indicando que ele havia derramado sobre ele uma unção, uma transferência. Eliseu entende o que acontece, pede permissão para se despedir dos seus pais, volta e pega o par de bois que ele estava, a 12ª da fazenda que ele estava cuidando, e ele vai sacrificar aqueles bois. Vai pegar a carroça daqueles bois que ele usava para colocar os alimentos da colheita, vai queimar aqueles aparelhos, que é a carroça, vai sacrificar os bois, vai dar uma grande festa sobre a cidade, porque ele entende que está terminando um ciclo na sua vida ali, agora Deus está chamando ele por uma nova etapa. Agora ele vai ser o servidor, o moço de Elias. Então ele entende que agora a sua missão é de alta responsabilidade. E a partir desse momento ele passa a servir Elias. E aí quando nós entramos no livro de 2 Reis, a gente vai perceber que chega um momento em que Deus vai tomar Elias para si, porque ele vai voltar ainda na grande tribulação para cumprir a segunda parte do seu ministério, junto com Moisés. Então, por isso que ele não morre, por isso que ele é trasladado, ele é arrebatado, porque ele precisa continuar vivo para cumprir a sua missão. Então, quando ele é trasladado, eles estão indo em direção a um lugar. Olha só que interessante. Eles estão em uma cidade chamada Gilgal. De Gilgal, eles partem para uma cidade chamada Bétel. Dessa cidade, eles descem para Jericó. E de Jericó, eles vão para as margens do Rio Jordão. Olha a água de novo. Quando chega nas margens do Jordão, Elias pega a sua capa, dobra ela, e ele faz o quê? Ele fere as águas do Jordão e as águas se separam. E eles passam para o outro lado da margem. Quando passa para o outro lado, ele toca novamente as águas e o rio volta a correr de novo. O início do ministério de Elias se dá no ribeiro de Querite. O término do seu ministério se dá nas margens do Rio Jordão. Olha só. Começou nas águas, terminou nas águas. E aí agora, depois que ele sobe num redemoinho e é trasladado até o céu, Eliseu põe a mão na cabeça e diz: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, o que eu vou fazer agora? Isso é uma saudação mística. Então ele recebe uma revelação, ele pega a capa de Elias que havia caído, dobra essa capa e agora vai dar início ao seu ministério, à beira das águas. Ele toca as águas do Jordão e ele atravessa de volta. Dá início agora ao ministério do profeta Eliseu. A primeira coisa que ele vai fazer é curar, é sarar as águas da cidade de Jericó. Os homens disseram para ele: olha, Eliseu, as águas aqui são más, a terra é improdutiva. Então ele pede uma vasilha, coloca sal nela e vai até a nascente, vai até o manancial, onde tudo se inicia. Ele deita sal sobre aquelas águas, dizendo: assim diz o Senhor, essas águas agora estão curadas, essas águas estão saradas. Curou-se a esterilidade e a improdutividade das águas de Jericó. Primeiro contato dele, à beira das águas. Olha que interessante. E agora ele está curando as águas de Jericó. É um mistério que Deus tem com as águas, irmãos. Depois disso, quando ele sai de Jericó, ele volta para Samaria, e aí nós entramos no texto que nós lemos, onde o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, 3 reis, saem numa batalha contra os moabitas. Os moabitas haviam se revoltado contra Israel, não queriam mais pagar tributo. Então o rei de Israel causou essa guerra para derrotar os moabitas e pediu ajuda a Josafá, que é rei de Judá. Então os 3 reis vão nesse confronto, eles andam por 7 dias no vale e eles não encontram água. Não encontram água para os animais, não encontram água para beber. Eles dizem assim: Deus nos trouxe aqui para a gente morrer. Só que aí Josafá, que é um rei, que é respeitado, ele tem o respeito de Eliseu, e ele também é alguém que Deus o respeita muito. Ele diz assim: não existe alguém aqui, algum profeta do Senhor, para que a gente possa consultá-lo? E alguém diz assim: tem o Eliseu, aquele que deitava água sobre as mãos de Elias. Ó, o código dele.
Então eles descem até o profeta, vão ter com o profeta, e o profeta diz assim: traga-me um tangedor. Quando o tangedor começou a tocar, o texto diz que a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Por que a mão? Porque eles precisam de um milagre. Não foi a unção que veio sobre Eliseu, não foi a palavra que veio sobre Eliseu, foi a mão do Senhor. Porque quando vem a mão, vem com resultado, vem com resposta. A mão do Senhor veio sobre Eliseu e disse assim, Eliseu disse: para vocês fazerem muitos vales, muitas covas nesse vale, façam bastante buracos, cavam bastante buracos. Porque assim diz o Senhor, vocês não vão ouvir o vento, não vão ver chuva, não vai ter barulho. No entanto, esse vale se encherá de água. E logo quando amanheceu, na primeira oferta de cereais que eles entregaram ao Senhor, o texto diz que do nada brotou água, encheu aqueles buracos, aquelas covas que eles fizeram. E os animais beberam, e eles saciaram a sua sede. E isso foi pouco ainda aos olhos do Senhor, que deu os moabitas nas mãos dos reis de Israel e de Judá. E aí o texto vai correr contando vários milagres na vida de Eliseu, quando, por exemplo, Naamã vai ter com ele, e ele diz assim: vai lá e se banha onde? 7 mergulhos no rio, contato com a água de novo. Então há uma experiência muito forte em relação a isso. Eu quero ler um texto com você que está lá em 1 João. Abre comigo aí sua Bíblia. Livro de 1 João, capítulo de número 5. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Você encontrou? Versículo 6. Assim está escrito: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois 3 são o que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam. Toda vez que a gente vê essa expressão de água na Bíblia, pode estar relacionado à palavra, pode estar relacionado a multidões, pode estar relacionado também com a pessoa de Jesus Cristo. Porque em Apocalipse capítulo 1, avança aí a sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 1, versículo 15, diz assim: os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente ou ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, como a voz de muitas águas. Então 3 dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Esses 3 formam um em unidade. Mas na terra, quem dá testemunho é o Espírito, segundo João 16, que nos faria lembrar de todas as coisas, que ouviria a Jesus, guardaria as suas palavras e nos revelaria. Esse texto é muito lindo, vamos ler lá. Evangelho de João, capítulo 16. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Então essa é a função do Espírito, nos fazer lembrar e conhecer, entender e aprender sobre as palavras de Jesus. Agora, se ele tem a simbologia também de ser a água, ou de ter a voz como som de muitas águas, ele também, em João capítulo 7, vai dizer que ele tem uma água viva para nos dar. Essa água viva é a água que Elias toma quando está no deserto de Berseba, quando ele pede a morte. É uma água que não é da terra, é uma água que vem da eternidade nas nossas vidas. Ela não é visível, ela é interna. Ela é derramada à medida da nossa sede, à medida da nossa busca, do nosso desejo por Ele. Por isso que em João 7,37 diz, no último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Como ele disse à mulher samaritana, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então, na maior sede que nós temos, quem é que pode saciar a nossa sede? Aquele que é a própria água. Aquele que estava de forma oculta, trabalhando na primeira aliança, mas que agora nos foi revelado como o Filho de Deus. Como diz Luiz Hermínio em uma de suas ministrações, quando os querubins estão olhando uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, esta é a revelação que Deus dá a eles, a santidade divina. Mas Jesus nos deu a revelação do Pai. E a revelação do Pai não é somente a revelação de quem é santo, mas a revelação de um Pai que é paternal, de um Pai que cuida, de um Pai que abraça, de um Pai que se preocupa, de um Pai que nos acolhe, mesmo em meio a todo esse cenário de escassez, de crises, em que a gente olha para a nossa realidade e diz assim, será que eu estou ficando louco? Será que eu estou perdendo o juízo? Será que eu preciso tomar remédio? Porque parece que eu já não entendo mais nada. Não sei se é só eu que estou assim. Ultimamente. Mas tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, parece que estou ficando meio doido. Parece que nada mais faz sentido. Parece que ando perdido. Que só eu que estou assim. Eu não estou falando de falta de comunhão, irmãos, falta de estar com Deus. Eu acho que é o sistema desse mundo que tem deixado a gente tão doente. E é muito bom ver essas experiências, porque a Bíblia diz que Eliseu morreu da morte de que ele foi acometido. Ou seja, ele pegou uma enfermidade tão grave que não foi curado. Mas, no entanto, no leito de morte, um dos reis foi ter com ele, e ele deu ao rei todas as estratégias e direções que o rei precisava ouvir para continuar reinando. E depois ele morre. Então, assim, poxa vida, o cara que ressuscitou o filho daquela mulher que ele se hospedou na sua casa, a sunamita, o homem que fez milagres 2 vezes mais do que o profeta Elias, alguém que foi respeitadíssimo nos seus dias, que tinha uma unção dobrada, que tinha uma característica de um profeta exemplar, que não tem manchas no seu ministério, morreu da enfermidade que ele pegou. Ao ponto que Elias, quando está no momento de crise por conta de uma ameaça, pede para Deus a morte. Então, mesmo homens nobres, homens que tiveram contato profundo e intenso com Deus, também experimentaram em seus próprios interiores crises sem respostas. Momentos de falar, onde é que está Deus no meio de tudo isso? Mas em tudo isso, irmãos, Deus nunca deixou de estar com eles. Como Deus nunca deixou de estar comigo, como Deus nunca deixou de estar com você. Deus continua conosco, mesmo em meio a muitas portas fechadas. Respostas que não temos, caminhos que não entendemos, situações que parecem que não serão definidas. Mas Ele continua conosco. Ele continua dizendo a mim e a você, continua tendo contato com
a água. Continua provando da água, continua bebendo da água, continua ouvindo da água, porque ela vai penetrar as entranhas do teu coração e da tua carne, quando ela já estiver seca e rachada, e vai amolecer de novo o barro. Porque essa água viva tem esse poder, quando ela começa a nos inundar, a gente vai cedendo, e a gente vai ficando desarmado, e a gente vai permitindo com que essa água, ela vai amolecendo a dureza dos nossos dias, a dureza das nossas crises, a dureza dos nossos momentos incertos. Eu não sei se você já pediu a morte para você, eu já pedi muitas vezes. Por quê? Porque melhor é estar com Deus, melhor é estar com Cristo, do que viver esse mundo de desgraça. Mas a gente só vai no dia certo e na hora certa. Enquanto isso, Deus nos dará mais água. Ele colocará novamente um pão cozido sobre brasas, e Ele vai colocar uma botija de água ao nosso lado e vai dizer: bebe, come, se levanta. Porque você ainda vai ungir muitas pessoas, porque você ainda vai levantar muitas pessoas, porque você ainda vai ensinar muitas pessoas. Eu estou forjando você, estou forjando a tua vida, para o teu ministério glorificar o meu nome na terra. E não importa as tuas respostas, não importa o caminho que você está escolhendo, não importa aquilo que você pense, eu estou contigo, te guiarei nesse caminho, nesse deserto, até que eu conclua a obra na tua vida. Enquanto isso, a gente vai continuar provando dessa água, porque essa água, como foi dito aqui nesta manhã, é palpável. Ela toca as entranhas do nosso espírito e ela ressuscita-nos de novo. Quando o diabo pensou e imaginou que seria o nosso fim, como pensou que seria o fim de Elias, Deus disse para ele: vai, filho, levanta e come, bebe, porque com a força dessa comida você precisa caminhar, e precisa se levantar, e precisa permitir o toque do meu Espírito no teu coração, porque 3 são aqueles que dão testemunho na terra: o Espírito Santo de Deus, que forja as nossas vidas pelo poder da água. E essa água é doce, essa água não é amarga, essa água ela tem acesso ao nosso coração. Então eu te convido nessa manhã, nesses poucos minutos que restam, para você beber um pouquinho dessa água. Não importa como você chegou aqui, não importa como tem sido os teus dias, eu sei. Eu vivo dias de crise. Eu vivo dias que eu nem sei se vou conseguir levantar no outro dia. Mas eu continuo bebendo da água. Eu continuo tomando dessa água, porque ela é a única coisa que me importa na vida. Deus tem me levantado todas as madrugadas, e eu sento na minha sala, envolto em um cobertor, e eu fico conversando com Ele. Sabe qual é o meu pedido ao Senhor? Eu digo: Senhor, não me deixa sair desse lugar. Não deixa eu sair desse lugar, Pai. Não deixa eu ser roubado na minha ambição. Não deixa eu ser roubado nas minhas cobiças. Não me deixa ser roubado na minha ganância. Às madrugadas eu digo para Ele: não deixa, Senhor. Porque tem momentos que dá vontade de jogar tudo para o alto. Então me deixa ficar nesse lugar. Me deixa estar nesse lugar contigo. Como disse Davi em um de seus salmos: não rejeites a oração do teu servo. Sim, se você está aflito, ore. Se você está feliz, cante louvores. Não importa o momento, o estado emocional que você se encontra. De uma coisa eu sei: existe uma água para que a gente possa beber.
Como os profetas beberam na primeira aliança, como os profetas provaram na primeira aliança, o teu ministério ainda não acabou. O teu ministério ainda continua. É uma estação, é uma fase. Você pode estar passando pelo meio do fogo. Você pode estar passando pelo meio dos ventos, em que as penhas estão sendo despedaçadas. Você pode estar passando no meio de um terremoto. Sim, nós passaremos por essas estações. Nós estamos no inverno. É estação fria, uma estação gelada. Mas a primavera vai chegar. Vai chegar. As flores voltarão. Os pássaros voltarão a cantar e a celebrar a Deus. Sim, nós voltaremos a levantar a bandeira da salvação. E voltaremos novamente a estarmos na presença dEle, com a nossa cabeça erguida e o nosso interior lavado pelas águas. Então nesta manhã que eu e você possamos provar e beber dessa água limpa, porque ela não é contaminada, ela não é impura, ela vem por um canal perfeito que é o Espírito Santo de Deus, e à medida da nossa intensidade de sede, você pode beber um copo pequeno de café, mas você pode beber uma jarra inteira. Depende da intensidade da tua sede. À medida da tua sede, essa água vai inundando o nosso coração, e ela vai limpando todas as feridas, e ela vai cicatrizando as nossas dores, e ela vai mostrando que muitas das vezes a nossa fé não vai mudar as circunstâncias ao nosso redor, mas a nossa fé vai mudar o nosso interior, vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso caráter, vai mudar a nossa perspectiva. Existe um rio, Senhor, que flui do teu amor, águas que correm do trono, águas que curam e que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois a vida do próprio Deus, este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, traga o meu interior. Eu quero dormir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte,
fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio. Existe um rio, Senhor. Eu fui com teu amor. Águas que correm, águas que correm, águas que curam, onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois ela a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, ao meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte de água viva, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio de água viva. Tu és o rio, Senhor. Sacia minha sede, Senhor. Tua comunidade, a minha Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte de água viva. Tu és a fonte. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você matou a sua sede? Deus é bom, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Obrigado por este encontro contigo. Leva-nos de volta em segurança para os nossos lares. Abençoa esse domingo, abençoa essa semana. Nós estaremos iniciando amanhã, Pai, um propósito de jejum de 14 dias, pelo nosso aniversário de 12 anos desse ministério. Nos dê, Senhor, resistência, nos dê força, nos dê graça, para que possamos tirar este período de consagração, em que nós vamos buscar a Tua presença, em que vamos quebrantar o nosso espírito, em que nós vamos separar este tempo para estar contigo, porque eu creio que grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Por isso, prepara esses dias de festa, de celebração, porque nós queremos celebrar contigo, meu Deus. Essa permissão que o Senhor nos dá aqui todos os dias, de estarmos na Tua presença, bebendo desta água, provando também do Teu fogo, que aquece o nosso espírito. Obrigado por essa igreja, por essa família. Obrigado por esta manhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que as ricas consolações do Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Vá para uma semana de comunhão e de intimidade com Deus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.